Olá, começa agora mais uma edição do programa Interesse Público. Temos um encontro marcado aqui toda semana para falar de temas que interessam a você e a toda a sociedade. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. Em São Paulo, laboratórios e distribuidoras de medicamentos descumprem lei que obriga a concessão de desconto nas vendas para órgãos públicos. MPF denuncia consórcio responsável pela construção da usina hidrelétrica de Estreito, em Tocantins, por não atender às condições do licenciamento ambiental. Acervo do Museu Arqueológico de Xingó, em Sergipe, está ameaçado. Relatório encomendado pelo MPF mostra que muitas peças foram guardadas de forma inadequada. E em Santa Catarina, Ministério Público Federal quer garantir a preservação de um sítio arqueológico, o Sambaqui da Ponta da Garopaba Sul, considerado o maior do mundo. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Está na lei, laboratórios e distribuidoras de medicamentos são obrigados a dar desconto de quase 25% sobre o preço de fábrica nas vendas para órgãos públicos. Mas em muitos casos isso não acontece. Em Bauru, interior de São Paulo, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para garantir que a lei seja cumprida. Em Bauru, quem depende da rede pública de saúde para conseguir remédio reclama da falta de medicamentos. Sempre está faltando, tem remédios que a gente procura e às vezes não tem, ou está em falta, ou vai chegar e eles às vezes nem assim não tem previsão, a gente fica procurando, passa meses com a receita na mão. O problema pode estar ligado ao uso indevido da verba para a compra de remédios. Por lei, medicamentos adquiridos por ordem judicial, que representam uma grande parte dos remédios comprados, devem receber desconto de 24,69% sobre o preço de fábrica. A resolução número 4 de 2006, que define o CAP, que é o coeficiente de ajustamento de preços, que ela define alguns limites, um desconto, na verdade, obrigatório para alguns tipos de compras públicas. Basicamente, para aqueles remédios que estão no DST-AIDS, para hemoderivados, para oncológicos, para alguns medicamentos na classe de dispensação excepcional. Mas os distribuidores de remédios se recusam a participar das licitações para a venda desses medicamentos. Este procurador da República de Bauru move ação na Justiça para tentar acabar com esse problema. Através da investigação, se constatou que uma das situações em que ocorre o desconto, o poder público está tendo dificuldades em obter medicamento. Ele encaminha uma solicitação às empresas, indústrias farmacêuticas e distribuidoras, e elas não respondem, né, que ela está precisando do medicamento. E isso, como existe uma ordem judicial, eles estão adquirindo a preço de varejo nas drogarias. Ocorre que as drogarias também são obrigadas a observar esses preços máximos de venda ao governo. E isso também não está acontecendo. Segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, no primeiro semestre deste ano, quase a metade das compras de medicamentos excepcionais determinadas pela Justiça foram mal sucedidas por falta de propostas por parte da indústria farmacêutica. Sem o desconto previsto em lei, o gasto excessivo na compra dos remédios prejudica o uso da verba para a saúde, que já é insuficiente. Por isso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra 14 empresas. Elas estariam boicotando as licitações do governo de São Paulo para forçar que as compras dos remédios sejam feitas diretamente nas farmácias, a preço de varejo e sem o desconto previsto. Nesse caso, o governo acaba pagando mais caro. O Ministério Público ainda questiona o governo de São Paulo sobre a utilização da verba para a compra de medicamentos. Segundo o portal da Transparência, entre 2006 e 2011, o governo federal destinou ao Estado mais de 5 bilhões de reais. A ação pede que o governo paulista calcule os gastos excessivos com as compras e estimule as autoridades de saúde a denunciar a Câmara Reguladora. O procurador faz um alerta: o problema de Bauru pode acontecer em outros estados. Segundo o levantamento feito pela Controladoria Geral da União, entre 2006 e 2009, somente no Distrito Federal teriam sido gastos 19 milhões de reais a mais na compra de medicamentos de demandas judiciais. Em razão disso, nós também encaminhamos essa documentação para as outras procuradorias da República do Estado para analisar e ver se é o caso de tomar as mesmas providências, né? E, obviamente, esse é um tema que pode estar repercutindo em outros estados da federação.
Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que cerca de 80% dos medicamentos comprados recebem um desconto previsto em lei. Hoje existem no Brasil quase 3.000 comunidades remanescentes dos quilombos. São os quilombolas, para quem a terra possui um significado que vai além da simples moradia. Ela é o elo que mantém a união e permite a continuidade do grupo. Os quilombolas pedem a regulamentação, o reconhecimento, a demarcação e a titulação das áreas ocupadas por eles. O assunto foi discutido em uma audiência pública no Congresso Nacional. Em 2003, durante o governo do presidente Lula, as comunidades quilombolas foram fortalecidas com a publicação do Decreto 4887. A norma regulamentou o procedimento para a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. Esse trabalho ficou a cargo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. No ano seguinte, em 2004, o Partido da Frente Liberal, atual Democratas, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando o decreto. Com isso, surgiu uma preocupação para as comunidades quilombolas. Eles temem perder o reconhecimento de seus territórios, um direito que demorou a ser conquistado. A questão foi discutida em uma audiência realizada pelas Comissões de Seguridade Social e de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Comunidades quilombolas participaram do debate, assim como as instituições que se preocupam com o tema. Não tem como a gente sobreviver nesse país sem que a gente tenha terra para trabalhar. O Ministério Público Federal esteve presente. Durante o encontro, o órgão se manifestou contra a ação que tramita no Supremo e defendeu a constitucionalidade do decreto. A coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, que cuida de assuntos relacionados a índios e minorias, ressaltou que o Brasil ainda precisa avançar no processo de titulação de terras quilombolas. É lentíssimo. Esse decreto é de 2003. Eu gostaria de saber o número de áreas já tituladas. Eu acho que elas não alcançam uma dezena. Na verdade, há algumas que foram tituladas por estarem em áreas públicas dos estados. Então, o estado do Pará titulou algumas, mas aquelas que estão a depender daquele processo de desapropriação, essas ainda são muito poucas. O INCRA reconhece as dificuldades. Hoje o Instituto registra 1.076 processos de titulação, sem possuir estrutura suficiente para atender a demanda. Mas o órgão reafirma o seu compromisso com as comunidades quilombolas. A gente, obviamente, que tem esse compromisso e vai continuar fazendo a titulação dessas áreas e avaliamos que, do ponto de vista legal, a análise jurídica até que a Procuradoria nossa faz, é que o decreto ele é constitucional. O debate agora segue para o STF. O relator do caso é o ministro César Peluso. Consumidor brasileiro pode estar sendo lesado quando compra carro. Essa é a suspeita do Ministério Público Federal, que pediu ao Ministério da Fazenda a investigação sobre eventual lucro abusivo das montadoras. Os procuradores querem saber por que veículos idênticos custam mais aqui no Brasil do que no exterior. Eles também pediram a revisão da chamada Lei Ferrari, que trata das concessões comerciais entre produtores e distribuidores de veículos. Para o MPF, os altos preços podem ser resultado de falhas de mercado e de uma legislação ultrapassada. O Corinthians não cumpriu o prazo de apresentação do termo de definição de responsabilidade que irá definir as empresas responsáveis por remover e realocar os dutos que passam pelo terreno onde será construído o futuro estádio Itaquerão. O documento foi solicitado pela Procuradoria da República em São Paulo e deveria ter sido apresentado no dia 23 de setembro. De acordo com a diretoria do Corinthians, questões técnicas impediram a apresentação do termo dentro do prazo. O MPF informou que mantém a recomendação de que os dutos só devem ser removidos depois da assinatura do termo e do contrato. O Ministério Público Federal no Pará entrou com uma ação na Justiça para obrigar a empresa Norte Energia a respeitar os direitos dos agricultores atingidos pelas obras da hidrelétrica de Belo Monte. De acordo com o processo, são várias as irregularidades na condução do empreendimento, como a ausência de um cadastro socioeconômico das pessoas que vivem na região. O MPF pede a suspensão das obras até que as falhas sejam solucionadas. No
Próximo bloco, o Ministério Público Federal denuncia consórcio responsável pela instalação da usina hidrelétrica de Estreito, na divisa entre Tocantins e Maranhão. E mais, projeto Bairro Cidadão. A ação social do MPF atende a cerca de 1.500 pessoas na cidade de Santana, no Amapá. É daqui a pouco.